Todo mês, uma quantidade enorme de brasileiros com 50 anos ou mais sai de laboratórios particulares com uma conta no bolso que eles não precisavam ter pago. R$ 50, R$ 100, R$ 200. Às vezes, muito mais do que isso. E o que ninguém conta para essas pessoas é que esses mesmos exames, pela lei brasileira, estão disponíveis de forma completamente gratuita para quem tem 50 anos ou mais. Isso não é opinião, não é promessa. É direito garantido por lei. Eu sou o Dr. Paulo, médico com mais de 25 anos de consultório. E hoje eu vou te mostrar exatamente quais são os 5 exames que você tem direito de fazer sem pagar nada, como solicitar cada um deles ainda essa semana e por que a maioria dos brasileiros nunca soube disso. E olha, antes que você pense que essa é uma lista genérica que você já viu em outro lugar, eu te adianto uma coisa. O quinto exame dessa lista é o que mais me surpreende, porque ele detecta um problema silencioso que mata mais de 300 mil pessoas por ano no Brasil, e quase ninguém sabe que pode fazer de graça. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo pode ser uma das informações mais práticas e importantes que você vai encontrar sobre saúde esse ano. Dona Célia tinha 62 anos, trabalhava como auxiliar de serviços gerais numa escola pública. E quando ela chegou ao meu consultório pela primeira vez, me disse algo que eu ouço pelo menos 3 vezes por semana. Ela disse que queria muito fazer a mamografia porque sabia da importância, mas que no laboratório particular o preço estava alto demais para encaixar no orçamento naquele mês. Eram quase R$ 200. E ela estava evitando esse exame há 2 anos por causa do dinheiro. Quando eu expliquei a ela que a mamografia é completamente gratuita pelo Sistema Único de Saúde para todas as mulheres entre 50 e 69 anos, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois me disse que ninguém nunca tinha falado isso a ela, nem o médico anterior, nem a farmácia, nem ninguém. É exatamente por isso que eu estou aqui hoje. O primeiro exame da nossa lista é a mamografia. Para toda mulher entre 50 e 69 anos, o Sistema Público de Saúde garante a realização desse exame gratuitamente com frequência de pelo menos uma vez a cada 2 anos, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Em casos com histórico familiar de câncer de mama ou outros fatores de risco, a frequência pode ser maior. E por que isso é tão importante? Porque o câncer de mama detectado nos estágios iniciais tem taxa de cura que chega a mais de 90%. Quando o diagnóstico chega tarde, esse número cai de forma muito significativa. A mamografia é, literalmente, um exame que pode salvar a vida de uma mulher que se sente completamente bem e não tem nenhum sintoma. Para acessar de forma prática, você vai à unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, aquela que muita gente chama de postinho, e pede uma solicitação ao médico ou enfermeiro de lá. Com essa solicitação, você agenda o exame em uma unidade credenciada pelo sistema. Em muitas cidades brasileiras, já existe agendamento por telefone ou pelo aplicativo de saúde do seu município, sem custo algum. Se você é mulher, tem entre 50 e 69 anos e ainda não fez a mamografia esse ano, para esse vídeo agora, anota isso e amanhã cedo você vai ao postinho. Não semana que vem. Amanhã. Agora, e aqui é onde a maioria dos homens se surpreende, o segundo exame da lista é um que praticamente todo homem acima dos 50 anos associa a laboratório particular caro. Estou falando do PSA, que é o exame de sangue que mede o antígeno prostático específico, uma proteína produzida pela próstata. Quando os níveis dessa proteína estão elevados, pode indicar inflamação, infecção ou, em alguns casos, câncer de próstata. E esse exame, junto com o exame físico da próstata, está disponível pelo Sistema Público de Saúde para homens acima dos 50 anos mediante solicitação médica. E esse detalhe importa muito, porque o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais frequente entre os homens no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer. Quando detectado cedo, as opções de tratamento são diversas e as chances de resultado positivo são altas. Quando a descoberta acontece tarde, o cenário muda completamente. O processo é simples. Você marca uma consulta na unidade básica de saúde, o médico avalia o seu histórico e, se houver indicação, o que para homens acima dos 50 anos é muito comum,
Ele emite a solicitação para o PSA. O exame é realizado no laboratório conveniado ao sistema. Gratuito. E se você está assistindo agora e tem um marido, um irmão, um pai, um amigo acima dos 50 anos que nunca foi checar a próstata, manda esse vídeo para ele agora. Não precisa escrever nada. Só manda. Você pode estar fazendo algo muito mais importante do que imagina. Mas o terceiro exame da lista é o que mais pessoas deixam de fazer por acharem que é um procedimento complexo, caro, ou que só médico especialista particular vai pedir. Estou falando da densitometria óssea, o exame que mede a densidade dos seus ossos e identifica a osteoporose antes que ela cause uma fratura. E tem um detalhe bastante importante aqui que muita gente não sabe. A osteoporose não dói. Ela não avisa. Ela vai enfraquecendo os ossos em silêncio, por anos, até que um dia você escorrega, cai de forma que pareceria simples e quebra um quadril ou uma vértebra. Pensa nos seus ossos como uma estrutura de concreto. Quando você é jovem, esse concreto é sólido, compacto, resistente. Com o passar dos anos, especialmente em mulheres após a menopausa, a estrutura vai ficando mais porosa, como se o concreto tivesse ficado cheio de bolhas. Por fora, tudo parece igual. Por dentro, a resistência caiu muito. Um estudo publicado na Revista Brasileira de Reumatologia acompanhou mulheres acima dos 60 anos e mostrou que aquelas com osteoporose não diagnosticada tinham quase 4 vezes mais chance de fratura grave em comparação com aquelas que receberam diagnóstico precoce e fizeram o tratamento adequado. A diferença entre os dois grupos era uma informação. Só isso. O Sistema Público de Saúde oferece a densitometria óssea gratuitamente para mulheres na pós-menopausa e para homens acima dos 65 anos. Em casos com fatores de risco específicos, como o uso prolongado de determinados medicamentos, histórico de fraturas ou baixo peso corporal, a solicitação pode ser feita antes dessas idades. O acesso é o mesmo que os outros exames. Consulta na Unidade Básica de Saúde, avaliação médica, solicitação emitida, exame agendado e realizado sem custo. Agora, fica comigo porque o quarto exame é o que mais pessoas pagam sem precisar. E quando eu conto nos consultórios, as reações variam entre surpresa e uma certa indignação justa. Estou falando da colonoscopia. Esse é o exame que avalia o intestino grosso por dentro, em busca de pólipos, lesões inflamatórias e sinais precoces de câncer coloretal. Em laboratório particular, o custo pode variar de R$ 600 a mais de R$ 1.500, dependendo da cidade e da clínica. É muito dinheiro. E o que pouquíssimas pessoas sabem é que o Sistema Público de Saúde cobre a colonoscopia para pessoas acima dos 50 anos que apresentem indicação médica. Isso inclui presença de sangue nas fezes, mesmo que em pequena quantidade, mudança no hábito intestinal que persiste por semanas, dor abdominal sem causa clara ou histórico familiar de câncer coloretal. Seu Benedito tinha 71 anos, era aposentado, gostava de pescar no rio perto de casa toda manhã de sábado. Ele notou sangue nas fezes algumas vezes ao longo de alguns meses, mas foi adiando ir ao médico porque achava que ia precisar pagar por exames que não caberiam no orçamento da aposentadoria. Quando finalmente foi à Unidade Básica de Saúde, o médico solicitou a colonoscopia pelo sistema público. O exame identificou um pólipo que já estava em processo de transformação maligna. Ele foi encaminhado, operado, tratou e hoje está bem. O que poderia ter acontecido se ele esperasse mais 6 meses, eu prefiro não descrever. Mas você entende a gravidade. Se você tem mais de 50 anos, nunca fez colonoscopia e tem qualquer um dos sintomas que eu mencionei, vai ao postinho essa semana. Se não tem sintomas, pergunte ao médico se há indicação preventiva no seu caso. Em alguns municípios, já existe rastreamento preventivo para pessoas acima dos 50 anos, mesmo sem sintomas, especialmente para aquelas com histórico familiar. Não deixa para depois. Não tem custo. É um direito seu. E agora chegamos ao quinto exame que eu mencionei no começo do vídeo. O que detecta um problema silencioso que mata mais de 300 mil pessoas por ano no Brasil e que a maioria das pessoas nunca pensou em pedir no postinho. Estou falando do eletrocardiograma, que muita gente chama de ECG.
É o exame que registra a atividade elétrica do coração, mostrando o ritmo, a frequência e possíveis alterações na condução dos impulsos cardíacos. O exame é simples, indolor, dura menos de 10 minutos, você deita numa maca, colam pequenos eletrodos no peito, braços e pernas, e o aparelho faz o resto. O que esse exame pode revelar é muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Arritmias que a pessoa não sente, mas que aumentam o risco de AVC. Sinais de infarto que já aconteceu sem que a pessoa soubesse. Porque sim, infartos silenciosos acontecem. A pessoa sente uma dor que atribui a gás, a um aperto no peito que passa, a um mal-estar que ela descansa e melhora. E o infarto passou. Sem diagnóstico, sem tratamento. E o coração ficou com uma cicatriz que só aparece no eletrocardiograma. Um estudo publicado no European Heart Journal acompanhou mais de 12 mil pacientes acima dos 50 anos durante 8 anos. O resultado foi impactante. Uma parcela significativa desses pacientes havia tido episódios de arritmia ou infarto silencioso identificados apenas no eletrocardiograma de rotina. Essas pessoas não tinham sintomas claros que as fizessem buscar ajuda. A descoberta só foi possível porque o exame foi solicitado. E o eletrocardiograma é completamente gratuito pelo Sistema Público de Saúde mediante solicitação médica, principalmente para pessoas acima dos 50 anos, com fatores de risco como pressão alta, diabetes, sobrepeso, histórico familiar de doença cardíaca ou tabagismo. O coração é como um motor que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar, por décadas. Um motor com essa carga de trabalho merece ser avaliado com regularidade. E você pode fazer isso sem gastar nada. Agora, deixa eu juntar tudo porque isso é importante. Os 5 exames que eu apresentei hoje são a mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos, o PSA para homens acima dos 50, a densitometria óssea para mulheres na pós-menopausa e homens acima dos 65, a colonoscopia para quem tem indicação médica acima dos 50 e o eletrocardiograma para pessoas acima dos 50 com fatores de risco. Todos gratuitos. Todos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. Todos acessíveis pela Unidade Básica de Saúde da sua região. E tem um detalhe prático que eu preciso te dar antes de encerrar. O acesso a esses exames depende de 2 fatores básicos. O primeiro é a solicitação médica, que você obtém numa consulta na Unidade Básica de Saúde. O segundo é o tempo de espera, que varia conforme a cidade e o estado. Em algumas regiões, o agendamento é rápido. Em outras, pode haver uma fila. Se você encontrar dificuldade, ligue para o Disque Saúde no número 136. É gratuito, funciona de segunda a sexta em horário comercial, e a equipe pode te orientar sobre como acessar os serviços na sua cidade. E uma coisa que eu aprendi em mais de 2 décadas de medicina é que a maioria das histórias com final trágico que eu acompanhei não começaram com falta de dinheiro. Começaram com falta de informação. As pessoas não fizeram o exame porque não sabiam que podiam fazer de graça, ou porque achavam que estava tudo bem, ou porque foram deixando para depois até que o depois chegou tarde demais. Você acabou de receber informação que muda isso. Agora eu tenho um pedido para você. Pensa em alguém que você conhece, um familiar, um vizinho, um amigo, alguém acima dos 50 anos que provavelmente não sabe de nada do que você acabou de aprender aqui. Manda esse vídeo agora para essa pessoa. Não espera até amanhã. Faz isso enquanto você ainda está com o celular na mão. Porque você pode estar entregando a ela uma informação que pode mudar a direção da saúde dela, sem que isso custe 1 centavo a ninguém. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo como esse aqui, sempre com base em informação verificada, sempre pensado para você entender e aplicar na sua vida, sem precisar ser médico para isso. Cuide da sua saúde com a seriedade que ela merece. Você chegou até aqui depois de muita dedicação. Não deixa que a falta de informação atrapalhe o caminho que ainda está por vir. Eu sou o Dr. Paulo e te vejo no próximo vídeo.